Olá, meus peixinhos, tudo bem com vocês? Já é a terceira vez que eu tenho que iniciar esse vídeo. Agora vai. Né? Eu estou aqui dando continuidade com as gravações com esse pessoal maravilhoso do Rio de Janeiro. E eu tô com o Cláudio do canal Preto Possível. Eu já ia errar de novo, tá vendo? Do canal Preto Possível, pra gente poder falar sobre a questão da bissexualidade, como ele se descobriu bi e as dificuldades para esse descobrimento devido à invisibilidade bi que a gente tem nesse meio LGBT e na sociedade em geral, não é? Sim, isso aí. Se apresente um pouco. E aí, gente, eu sou o Cláudio Lima, sou do canal Preto Possível e tô aqui com o Jean pra gente falar um pouco. O Jean veio aqui no Rio porque a gente fez uma participação lá no canal do Murilo, no YouTube Space. Que vocês vão conferir, porque eu acho que esse vídeo deve sair antes do que o dele. Ah, então. E aí vocês vão ver em breve, porque eu também tô lá naquele vídeo junto com uma galera preta toda, né? Da comunidade massa. LGBT. E aí a gente bate um papo sobre negritude, sobre as questões raciais e sobre sexualidade que vocês vão acompanhar em breve. O meu canal é Preto Possível, tá aí no YouTube, vocês podem achar. Eu também falo sobre masculinidade negra e também tô aqui pra divulgar um pouco, enaltecer o nosso trabalho, o trabalho dos nossos pretos queridos. Esse baiano maravilhoso, com esse sotaque maravilhoso, que tá aqui na minha casa hoje, olha a honra. Né? E vamos conversar. Mas olha lá, você pode começar falando, a gente já conversou antes, na verdade, você pode começar falando sobre esse seu processo de descobrimento e essa dificuldade de saber quem você era. Na verdade, a bissexualidade ela tem um apagamento generalizado, né? Tanto entre a comunidade hétero quanto entre a comunidade LGBT. E aí você não encontra muitas referências quando você tá numa fase, por exemplo, de adolescência. E aí, hoje em dia, é muito importante os produtores do YouTube se colocarem, se posicionarem, porque muita gente procura as referências dentro do YouTube, porque é o que a pessoa tem acesso. A televisão não mostra, quando mostra, muitas vezes mostra de forma estereotipada. E ainda você consegue encontrar conteúdo na TV sobre população gay. Mas quando você procura sobre população trans e sobre população bissexual, assim, a população trans ainda sofre uma agressão maior, eu acredito. Mas sobre a população bi é um apagamento porque realmente não se fala, como se não existisse. E aí, inclusive, quando você vai falar sobre essa sua sexualidade para as pessoas dizem que ou é só uma fase, ou elas dizem que você não quer se assumir, realmente. Então, muita gente que é hétero, mas tem a cabeça mais aberta, eles falam que é uma fase sua de curiosidade que depois vai passar. E muita gente que é da comunidade mais para os gays, eles dizem que você não quer se assumir, está num lugar de conforto para que você seja mais aceito se você for mais parecido com hétero, né? E aí a gente enfrenta esse problema. Eu, por exemplo, cresci sem essas referências, então tudo que eu via na TV não me parecia eu. E aí eu comecei a questionar quem era você? Quem era eu, né? Eu comecei a partir do momento de que eu não estava em lugar nenhum. Então eu não era aquelas coisas que estavam mostrando, mas o que eu não sabia. E aí quando eu entrei em contato com mais pessoas da comunidade LGBT, que eu comecei a entender que existia isso e que era possível você sentir atração por diferentes gêneros, não só o sexo oposto ou não só o seu mesmo sexo, eu comecei a entender que isso era comum, que existiam pessoas assim. E aí, por isso que é importante que a gente tenha representatividade, porque quando você vê alguém que é parecido com você, você se identifica. E aí eu conheci vários artistas que são bissexuais, como a Carol Conká, o Frank Ocean, muita gente que você consegue ver que são pessoas que estão aí afirmando sua sexualidade e sendo referência e sendo exemplo para que outras pessoas cresçam e consigam se entender também. Eu cresci na igreja evangélica, né? Então, assim, esse debate já nem existia. Ele era totalmente demonizado e não era tratado como uma questão que deveria ser debatida e discutida. Se você não era heterossexual e se você colocasse isso na igreja, você era excluído daquele público. E aí, assim, ainda me protegia porque, como eu sou bissexual e eu sempre cresci me sentindo atraído por meninas, isso era um álibi pra mim. Deixava você com uma passabilidade. Sim, né? Era confortável. Eu não questionava muito isso. Eu achava que era uma curiosidade minha e que se fosse exercida, se fosse experimentada, era um pecado. Então eu ficava, isso aqui é uma questão que eu tenho que lidar. Assim, como se fosse, eu falo mentira, isso é um pecado, isso desagrada a Deus, eu não vou falar mais mentira, sabe?
E aí era meio que eu tratava isso, deixava isso de lado e não me questionava tanto. Eu me anulava, realmente. Eu não sei se vocês assistem, mas a gente vê muito isso na questão de pessoas trans também. Porque antes, quando não se falavam disso, essas pessoas, elas simplesmente não sabiam o que ou quem elas eram, né? E o fato de não se identificar com aquele corpo, ou não se identificar com os padrões que a sociedade estabelece para aquelas pessoas, elas se sentiam pessoas anormais, pessoas doentes, e isso favorecia com que os rótulos que eram dados a elas, como a questão da patologia, se permanecessem por conta dessa falta de representatividade e a falta de discussão com isso, né? E para as pessoas bissexuais é muito parecido, porque, tipo, primeiro que pra você saber o que você é, se você deseja saber o que você é, você precisa ter um modelo de referência para aquilo, né? Sim. Tipo, ninguém iria saber se é humano se não existissem outros humanos que se dissessem que fossem humanos, né? Tipo, eu iria nascer em um lugar totalmente. O que é que eu sou, de onde eu vim? É o Mowgli, né? É um humano que se acha lobo porque só viu lobo. Exatamente isso. Então, a gente vê que é super importante estar discutindo sobre isso, e por isso também que eu trouxe o Cláudio aqui no canal, porque eu sou gay, eu falo sobre coisas diante de uma vivência de um gay, de um ponto de vista de um gay. Por mais que eu tente abordar as pessoas LGBTs em geral, é diferente eu trazer uma pessoa bissexual para falar sobre a sexualidade dela e para falar sobre essa invisibilidade, né? Sim, e é importante para mim também, porque cada vez que eu me coloco, que eu falo, eu me entendo melhor e eu consigo fazer com que as pessoas, além de me entenderem melhor, se entendam melhor. Porque também eu preciso partir do pressuposto que existe a invisibilidade nos dois âmbitos, inclusive mulheres, por exemplo. Se você se relaciona com uma mulher e aí você conta pra ela que você é bissexual, às vezes ela acha que você é um gay que não se assumiu. E aí é um outro tipo de preconceito que se enfrenta também, porque você sempre fica num lugar que você não é nada, sabe? E aí o debate precisa ser feito para que a gente consiga entender os cachorros. Não tinha cachorro latino até agora, mas agora os cachorros normal. Quem é nesse YouTube que nunca teve um cachorro latino em um vídeo, né? Enfim, mas aí é importante ter referência em todos os lugares possíveis. Referência no YouTube, referência na televisão, referência principalmente para o homem negro, né? Porque a gente tem uma cobrança sobre a nossa sexualidade, né? Porque a gente já tem esse estereótipo que o homem negro é viril, que o homem negro tem pau grande, que o homem negro é agressivo, que o homem negro não rejeita sexo de maneira nenhuma. Tem todo esse estereótipo em cima do homem negro. E aí muitos homens negros que são bissexuais preferem se adequar só ao modelo hétero. Tentar se apegar ao padrão, né? Sim. E fazer meio que escondido, exercer sua bissexualidade escondido pra não se posicionar e também não sofrer os preconceitos que existem com a bissexualidade, com a homossexualidade, enfim. Em todos esses âmbitos de pessoas que se relacionam com pessoas iguais a si e não o sexo oposto. Uma coisa de que você falou e que eu tive assim um pensamento é que, tipo, como é importante ter pessoas bi falando sobre bissexualidade. Porque, tipo, o preconceito que você pode sofrer pode ser um preconceito específico, como você falou do caso de estar num relacionamento com a mulher, dizer pra ela que é bi e ela achar que você é gay enrustido. Isso aí. Então, tipo, esse é um preconceito específico que eu, gay, não sofro porque eu não me relaciono com mulheres, sabe? Então, devem existir muito mais outros preconceitos específicos das pessoas bis que muitas outras pessoas não sabem e pode generalizar acreditando que todo mundo vive tudo de forma igual e não vive. Então por isso que é importante falar, por isso que é importante este vídeo. E eu fico muito grato a Cláudio de novo por estar aqui marcando presença. E quantas letras for possível do LGBT+, eu puder trazer nesse canal, eu vou trazer, porque representatividade é super importante. Importa muito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Cláudio para acompanhar essa belezura aqui e ficar por dentro dessa representatividade toda. E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero te agradecer por estar aqui na minha casa, por você é a primeira pessoa amiga minha que vem aqui na minha casa nova. Olha que prazer. Ele tá estreando aqui meu quarto. Jamais gravei vídeo nesse quarto aqui, é o primeiro. Então sejam bem-vindos vocês também. E vão lá no meu canal, que é o Preto Possível, curtam, compartilhem meus vídeos para que vocês e outras pessoas também tenham acesso.
curtam e se inscrevam aqui no canal do Jean, para que outras pessoas tenham acesso. E também uma coisa que é interessante é busquem pessoas que sejam semelhantes a vocês na internet, para que vocês tenham referências e para que vocês se encontrem, se identifiquem, e com isso vocês que... Principalmente você que está vendo agora, que está formando a sua ideia sobre sexualidade agora, porque pelo menos no meu canal tem muita gente que entra lá e faz pergunta assim: você acha que eu sou gay? Tipo, eu não sei. Eu não sei dizer, mas você vai saber dizer no momento certo, porque você vai encontrar pessoas que sejam parecidas com você e suas atrações vão te dizer isso, suas referências vão te dizer isso, e é importante que você se entenda primeiro. É isso aí. Beijo no coração de vocês, fiquem em paz e até o próximo vídeo. É o Beijos de Luz. Beijo, tchau.